teve que haver aqui uma gestão permanente, de maneira a adaptar as necessidades dos doentes aos meios que tínhamos, e, portanto, isso gerou com menos pessoas, porque tínhamos muita gente nos Covid. E manter a atividade normal. A atividade de diagnóstico normal, porque são coisas urgentes. As coisas de pneumologia que precisam de ser internadas são coisas muito urgentes, não podem ficar à espera. O hospital criou um plano em que o espaço de internamento se foi alargando, tanto no que diz respeito à enfermaria, como no que diz respeito à medicina intensiva. Para nós, que era a enfermaria, que nós tínhamos a responsabilidade e que dividíamos com a medicina interna e com a infecciologia, portanto, ela ia aumentando à medida que o número de casos com necessidade de internamento ia aumentando. E a pneumologia, que inicialmente nós não sabíamos, porque previamente, quando foi os surtos de gripe A, a pneumologia teve doentes cá internados de gripe A. Depois ficou na dúvida, enquanto não tivemos casos, saber se ficaríamos ou não. Depois optou-se por não, e então a pneumologia ficou de fornecer médicos especialistas para tratarem os doentes nas coortes Covid. Nós criámos um conjunto de espaços dedicados com condições para tratar este tipo de doentes, não é? Que são doentes que têm, portanto, a via aérea tem que estar controlada, de certa forma, porque é o ponto infeccioso lá da doença, portanto, e portanto, essas áreas, como eu disse há pouco, foram crescendo, nós fomos dar a nossa colaboração. E eu penso que a meio de abril teríamos praticamente metade do staff do serviço a dar apoio nas coortes Covid. Pronto. E então e a pneumologia? A pneumologia ficou com a responsabilidade de manter o apoio ao doente respiratório, nomeadamente grave. Ficou como sendo o único local onde existiam condições para doentes infecciosos do ponto de vista respiratório, nomeadamente tuberculose, e todos os doentes com necessidade de doença respiratória grave que era preciso intervir. Portanto, ficou um bocadinho preservado para poder dar apoio a isso, porque nós, nomeadamente em termos de tuberculose, de certa forma partilhamos os isolamentos por doença infecciosa, os isolamentos de via aérea com doenças infecciosas por uma questão de número de espaços onde existem, de facto, condições para que os doentes possam controlar essa fonte de infecção. E o que é isso? São áreas com pressão negativa, em que está um doente em cada sítio. Podendo estar dois se tiverem exatamente as mesmas condições da doença, mas a maior parte das vezes está um isolado em cada sítio. Nós tivemos que ficar com isso tudo. Ora, isso, e porquê? Porque ao preparar-nos para o Covid, todo o serviço ficou com condições para isolamento de todas as salas. O único problema é que só podia ter um em cada sala. E, portanto, reduzia muito ao número de pessoas que podiam estar. Isto quer dizer que nós demos apoio ao longo deste ano todo a quem tinha necessidade de controle da via aérea por doença infecciosa. Percebe? E isso fez com que tivéssemos alguma disfunção. Porquê? Porque se tínhamos lá doentes que não necessitavam disso, e se vinha um que precisava disso, porque o resto estava todo ocupado com o Covid, os outros locais, nós tínhamos que ficar com ele, porque não tinha outro sítio, e portanto tínhamos que colocar noutros sítios os doentes que estavam. Claro que a pneumologia não é só internamento. A pneumologia são exames, muitos exames em que a via aérea está a ser estudada, ao fim e ao cabo, e a via aérea era a fonte de contágio. Esse foi também um grande desafio, manter capacidade de diagnóstico nesta fase. E a outra parte, são as consultas e os tratamentos em hospitais de dia. Pronto, tudo de doentes respiratórios cujos sintomas eram e são muito parecidos com os de Covid. Houve uma altura, a altura do confinamento,
em que tivemos muitos doentes que se recusaram a vir. Nós mantivemos sempre o serviço. É assim, houve área, nós fomos dividindo as áreas conforme a necessidade, mas tudo estava aberto de maneira que, se fosse preciso, fazíamos. Nós temos várias áreas, portanto, a área de intervenção, endoscópica e pleural, a área de função respiratória, ventilação, e, portanto, são duas áreas muito importantes em termos de volume de doentes e de impacto, ao fim e ao cabo, na doença respiratória. A área da reabilitação, também muito importante. E depois, como lhe digo, um conjunto de consultas que fazem coisas diferentes. A gente fala em consulta, mas não é só consulta, porque muitas têm tratamentos associados. Pronto. E, portanto, no que tem a ver com a área endoscópica, nunca paramos. Aliás, nem podíamos, porque nós e o Hospital de Gaia, nós temos uma urgência metropolitana de endoscopia de intervenção. 365 dias por ano. Portanto, se acontece alguma coisa, os doentes tinham que vir. Portanto, nós tínhamos que trabalhar numa situação em que, ainda no início, não se faziam por sistema testes Covid, e mesmo fazendo, não nos dava a garantia absoluta que o doente não estivesse, porque às vezes faz o teste, é negativo, e no dia seguinte fazemos o teste e é positivo, ou 2 dias depois. Porque depende do estádio da doença, depende da amostra. Porque o teste em si é preciso. O problema é que é preciso que o que se testa tenha partículas do vírus. Se não tiver, vai ser negativo. Portanto, o que é que acontece? Mesmo antes disso, nós fizemos intervenções em que tínhamos coisas, sob anestesia geral, em que tínhamos tubos que se metem pela traqueia e emitem ar, porque nós, ao ventilar os doentes, que vem para nós, do doente, diretamente, como se fosse uma metralhadora ali. Então, é uma coisa de bastante... Nunca, com as nossas... Portanto, com todos os meios de proteção que implementamos, tendo em conta as características do vírus, nós conseguimos ninguém ficar doente. E manter isso. Claro que, especialmente no início, reduziu muito o número de exames. Porquê? Porque toda a rotina se alterou. Não por causa dos profissionais que estão a fazer, mas porque, ao passar de doente a doente, nós tínhamos que assegurar que nada existia que o pudesse... Imagine-se, tínhamos um doente com Covid que nós não sabíamos. Depois não podíamos meter lá um doente a seguir e ele eventualmente ficar infectado. Portanto, mudou-se toda a rotina tornou-se muito mais profunda em termos de desinfecções, tudo o que tem a ver, não com os endoscópios, mas com a área circundante, com tudo. Eu tenho números e poderei dizer-lhe que, se calhar, reduzimos aí cerca de 20% até ao fim do ano, porque depois recuperamos imenso. Na função respiratória, reabilitação, aí tivemos um impacto maior. Também, embora muito importante, não estamos a falar de uma coisa em que me vai dar um diagnóstico para eu operar um doente, ou portanto, um diagnóstico oncológico, assim, mas de qualquer maneira é fundamental. E no princípio ficámos só a fazer aos doentes muito graves, ou com necessidade absoluta por uma intervenção cirúrgica. Depois conseguimos fazer também uma rotina e praticamente 80% dos exames foi possível, lá a partir de julho, fazer com rotina e a recuperar um bocado do tempo perdido. Neste momento estamos a fazer isso praticamente com o número que usualmente fazíamos, embora não fazendo todas as técnicas. Há algumas técnicas que são geradoras de aerossóis e os meios que temos aqui, ainda não temos esses meios para fazer isto completamente e, portanto, estão um bocadinho limitadas. Teríamos uma ideia que, por exemplo, o cancro de pulmão seria uma das patologias que poderia ter esse impacto. Nós diagnosticamos muito mais cancros de pulmão no passado, nos anos anteriores. Porquê? Que é especulativo, mas é uma constatação. Portanto, toda a gente, e várias coisas a dizer que os doentes não vinham, e não vinham.
Eu dedico-me muito a isso e sei que não vinha. Várias vezes a telefonar, venha, não há problema, nós temos isto controlado, fazemos isto, fazemos aquilo. Okay. Mas depois começaram a vir. E nós, durante o verão, e depois, mesmo no outro pico, as pessoas já tinham confiança para vir. A maior parte dos meus doentes crónicos não tiveram crises este ano para andar de máscara. A máscara, de facto, para a doença respiratória, funciona. Porque praticamente a gripe. E nós fizemos testes. Estávamos a fazer testes de tudo. Não me aparecia.